Bom dia, professores e alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de língua portuguesa e nossa aula de hoje é, aparentemente, palavras soltas. O tema da nossa aula é o gênero conto, estratégias de leitura. Pode ir para a habilidade, deixa eu colocar aqui. E a habilidade, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, conto de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Eu sou a professora Daniele e vou moderar a aula da professora Andréia. Bom dia, Déia. Bom dia, Dani, tudo bem? Sim. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos aos objetivos da aula. Retomar o gênero textual conto, interpretar um conto, explorar os elementos da narrativa, bem como a coesão e a progressão temática num texto aparentemente sem coesão, e destacar a importância dos conhecimentos prévios na construção de sentido do texto. Vamos à nossa acolhida. Ao optar pela leitura de um conto, o que você determina como objetivo ou objetivos para essa prática? O que você pretende com essa leitura? Pode voltar para mim um pouquinho. Presta atenção. Da mesma forma que nós temos objetivos na escrita, nós temos objetivos de leitura. Então, por isso que nós trabalhamos na perspectiva de gêneros textuais, tá? É para a gente saber lidar com esses gêneros nas diferentes situações de comunicação. Então, se é conto, o que eu vou procurar no conto? Se eu vou ler uma reportagem, o que eu vou procurar nessa reportagem? Se eu vou ler uma notícia, o que eu vou procurar? Um artigo de opinião. Então, eu tenho objetivos ao ler e tenho objetivos ao escrever, ok? Então, vamos lá. Vamos responder essa questão, por favor, 2 minutinhos. Quais são os objetivos para a prática de leitura de um conto? Vamos lá? Então, Dani, temos respostas? Temos. A aluna Maria Clara da ProSandra colocou: pretendo me emocionar, entreter e divertir. A aluna Gabi da ProSandra, distração, ela adora contos. Deixa eu ver mais alunos aqui. Isadora, entreter, da professora Tatiane. Ana Luísa, para me divertir, pro Andréia. Davi, pretendo distrair a cabeça, me divertir, pro Isabel. Paulo, me entreter, pro Alessandra.
Deixa eu ver, Stephanie. Acho que a maioria está indo para entretenimento, né? A maioria. Alguns até marcaram um pouco alguns elementos da narrativa aí, achei legal. Bom, de qualquer forma, todos foram para a função social, na verdade, né? Mais na função social. E é isso mesmo. Por exemplo, se é uma leitura prazerosa, então a gente vai buscar, assim, o entretenimento. Mas se, por exemplo, fosse uma leitura de conto para o estudo do gênero, então nós iríamos procurar aí elementos da narrativa, né, Dani? Sim. Verificar a questão do discurso direto, se ele aparece, se aparece discurso indireto. A estrutura do conto mesmo. Isso, a caracterização, né, das personagens. Então, vejam, são objetivos diferentes. Mesmo que a gente esteja falando de um mesmo gênero, eu posso ter objetivos diferentes também para esse gênero. Por isso que eu coloquei objetivo ou objetivos. Eu percebi que a maioria foi para o entretenimento, certo? Sim, muita gente colocou aqui distrair a cabeça também, sim, né? Me desligar do mundo, como uma professora colocou. Ok, muito bem. Vamos lá, relembrando então, ó, as características do conto, né, do gênero conto. Ó. Narrativa curta, né, o conto pode ser real ou fictício. Ele apresenta enredo, né, apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, poucas personagens, o tempo é reduzido, seja ele cronológico ou psicológico, um espaço limitado e o foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. E a função social dos contos, vocês colocaram na grande parte, que é entreter o leitor, mas também levá-lo à reflexão, passar-lhe uma lição de vida por meio de relatos de histórias reais ou fictícias. Alguém colocou também vivenciar experiências, né? Sim. Achei legal, também li E isso. você falou disso já algumas vezes aqui, né? Que tudo que a gente lê, de certa forma, a gente reflete e aprende alguma coisa com isso. Por mais que não seja o objetivo do texto. Pois é, eu aprendi isso numa disciplina, eu não lembro o nome da disciplina agora. Mas falava exatamente, a professora dizia que exatamente toda narrativa traz uma mensagem, uma lição, né? Não é a lição, não é a moral que, por exemplo, traz a fábula, mas sempre por detrás dessa narrativa existe uma mensagem a ser passada, certo? Então vamos lá. Agora, conhecimento prévio. Eu gostaria que vocês respondessem para mim o que significa a palavra circuito. Dentro daquilo que você já ouviu falar. Inclusive, eu coloco em que situações você já ouviu essa palavra. Vamos lá. 2 minutinhos para vocês. O que significa circuito e em que situações você já ouviu essa palavra. 2 minutos.
voltamos. Dani, antes de você começar a ler as respostas, eu vou ler para a Provanda Maria, porque ela perguntou, por favor, qual é a habilidade trabalhada? Provanda, a EF 67 LP 28, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Ok, Provanda? Pronto, Dani, pode ir. Então, vamos lá. Alunos aqui, Isadora, da Protatiane, colocou percurso, correr. A aluna Laura fez uma pergunta, um ciclo, da Proeliane. Pro Aline, rota e percorrer trajeto. Pro Meire, eletricidade, percurso. Aluna Gabi, caminho, rota, da Pro Sandra. Alexandre, da Pro Renata, colocou em que situação? Ele colocou que já ouviu na academia. Tá. Aluna Esther, circuito eletrônico, Pro Ondina, eu acho que é isso. Tá, então vamos lá. Eu vou falar um aqui, não sei se eu vou falar certo, tá? Mas eu perguntei e meu marido me explicou mais ou menos assim. Por exemplo, o circuito elétrico vai dentro de casa, tá? Então, o circuito, ele está aberto, tá? A energia está passando, ele está circulando. No momento que você liga o interruptor, esse circuito se fecha. Então, essa energia fica indo e voltando ali. Não sei se eu falei certo isso. Oráculo, por favor, me ajude. O que podemos dizer sobre circuito? Falei besteira? Não, falou certinho. O circuito se caracteriza quando um ponto de chegada se encontra com o ponto de partida, né? Então, dessa forma, é um percurso pré-determinado e constante. Então, no caso da energia elétrica, é uma corrente que se estabelece e você rompe essa corrente desligando, por exemplo, uma lâmpada, se você aperta o seu interruptor, ou se você liga a lâmpada também com esse mesmo interruptor, deixando a corrente passar o tempo inteiro e acendendo a luz. Ok, muito obrigada, Oráculo. Tá vendo, gente? Sempre tem alguém para nos salvar aqui, porque eu já teria tomado um choque ou teria acarretado um curto-circuito. Vamos lá? E, Dani, o que mais? Fora, eu vi que bastante colocaram academia, colocaram... A Procimari colocou choque, circuito elétrico, rota, da aluna Rebeca. Muitos falaram que já viram na academia, ou circuito elétrico, como vocês mencionaram. Maratona, percurso, caminho, rota, a Isabelle. Circuito na Fórmula 1. Isso, legal. Ó, tudo que vocês falaram está exatamente dentro de circuito. Se vocês procurarem, inclusive, a palavra circuito, a definição da palavra circuito, vocês vão encontrar várias definições, certo? Então, olha só, coloquem o próximo slide. Eu coloquei 3 imagens aí, então, para vocês. Olha só, a gente tem um circuito aí automobilístico, né? Mas a gente tem um campeonato de motos aí. A gente tem um outro circuito, a imagem 2, que é uma placa de computador aí. E a gente tem um outro circuito, que é o número 3, que é de hipismo, né? Uma competição aí. Então, o que a gente tem? No primeiro, a gente tem um circuito fechado, né? Fica o tempo todo circulando aí. Você tem que cumprir voltas, certo? Sim. Né? No segundo... Aí, se eu tiver falado alguma coisa errada no segundo, o oráculo vai me corrigir. No segundo, a gente tem uma placa de computador. Então, assim, é um circuito só, mas são várias chavinhas que eu ligo e desligo. E parece que tem várias ligações, né? Caminho, sei lá. É isso, oráculo? Tô correta agora no que eu estou falando, desses circuitos dentro da placa do computador? É isso mesmo, cada circuito é responsável por um aspecto do computador, né? Então, dependendo do que você precisa dele, ativa um circuito ou outro circuito. Ok. Tô vendo, gente? Altas informações hoje. E no terceiro é um circuito em que... tem obstáculos, né? Isso. Cada momento você transpassa aí um obstáculo, certo? Ok?
Vamos lá. Olha, de conhecimento prévio já falamos sobre o circuito, então. Voltando, qual que é o próximo? Agora nós vamos ler um texto, então prestem bastante atenção no título, que se chama Circuito Fechado. Vários de vocês já devem conhecer esse texto, então vamos prestar bastante atenção. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia. Água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. Cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Vamos lá. Fica até meio enjoativo, né? A gente não está acostumada com texto assim, né, Dani? Até se perde. Você estava lendo fósforo, eu achando fósforo onde lá? Vamos lá. Vocês viram que tem alguma coisa de diferente nesse texto do que a gente está acostumado a ler, certo? Então, essa já é a primeira, não quero falar muito, porque essa já é a primeira questão. Então, vamos lá. Ó. Quanto à estrutura, como o texto está escrito? O que lhe chamou a atenção? E na 2 já, você identificou os elementos da narrativa? Explique, porque a gente, antes, né, de ler o texto, nós relembramos as características do gênero conto. Então, eu estou querendo saber, você conseguiu, com essa leitura, somente com essa leitura, identificar esses elementos da narrativa? E o que você achou de estranho na estrutura? Vamos lá. 2 minutos para vocês.
Então, Dani, temos respostas? Temos. Então vamos lá. Para um. Primeiro, deixa eu agradecer aqui, ó, pro Claudina, Júlia e Edenilda estão elogiando a gente, ideia. A Pro Edenilda, oi Pro, de novo. Então, muito obrigada. É nóis, Pro, vamos lá. Então, é nóis. lá. É proposital isso, hein, gente? É nóis. É nóis. Ana Luísa, Pro Andréia. Ele está construído com substantivos, ela colocou. Tá. O Bruno colocou que não é comum esse tipo de texto, da Pro Sandra. Pro Tereza, não há conectivos. Deixa eu ver. Eduardo, tem um monte de cigarro e fósforo. É verdade. Muito bem, é verdade. Proqued. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu tentar achar dos alunos. Também eu vou ler da Pro Renata, texto, da Brenda, você colocou? já leu da Pro Renata? Eu vou ler esse daqui para você, eu olhando outros aí. Sem verbos e pude identificar vários substantivos. Isso mesmo, Brenda. Aí, Fernando, o texto possui palavras soltas que em conjunto pode transmitir uma ideia. O texto em si me chamou a atenção por não ter uma coesão entre as palavras. Pro Elizabeth, porque ele tá falando do sentido dos elementos mesmo coesivos, né? Imagino eu. São frases nominais sem verbos, portanto, sim, personagem, espaço, tempo, lugar, enredo, pro Jurema. Aí você leu do Breno, né? Não, você leu da Brenda, né? Da Brenda. Texto com palavras que se repetem, pro Márcia. Ao narrador, porém o enredo é feito de palavras que levam o leitor a entender que trata-se de uma rotina, pro Agnes. Maiara, tem bastante, novamente, cigarro e fósforo. Ele fuma bastante. Fuma bastante, é verdade. Já dá pra ficar algo ali entendido. É legal assim, não que seja legal fumar, mas eu tô falando, é legal assim, que marcou isso, né? Se a gente precisasse, que a gente vai precisar fazer isso daqui a pouco, caracterizar a personagem, essa pode ser uma característica dela. Característica forte aí. Júlia Rafael, ó, com diversas palavras jogadas, entre aspas, ela colocou formando ações. O fato que pode se tornar uma rotina de um certo ponto de vista, pro Elizabeth. Eu adoro quando eles colocam uma resposta completinha, bonitinho, né? Tem mais, isso você já é da 1 ou você já leu tudo agora? O da 2 também? Eu li alguns que colocaram personagens, narrador, tempo, espaço, enredo. Tem alguém que colocou a 2 aqui, ó, mas deixa eu ver. Da Luna Lívia. 2, chinelos levantando da cama ao acordar e colocando os chinelos, vaso, descarga, ida ao banheiro, mas na verdade você queria os elementos da narrativa mesmo, né, Deia? Sim, conseguiram perceber, por exemplo, o que a gente tem de elementos da narrativa? A gente tem tempo, a gente tem espaço, né? Vocês conseguiram identificar, por exemplo, cenário ali? Né? Onde está passando a história, isso, né? Quem que está narrando? Pode ser que eu esteja pedindo demais para quem está tendo um primeiro contato. E é isso mesmo, vai ser difícil nesse primeiro contato. Para que vocês conseguissem identificar aí os vários lugares, ou mesmo caracterizar melhor a personagem, precisariam ler mais de uma vez. Ó, Déia, alguns colocaram aqui escritório. Então já descobriram que em algum momento existe o escritório aí, né? Aí alguns também colocaram casa e escritório, né? Casa então, e escritório, isso mesmo. É uma rotina de todo mundo. Vai para casa, o nosso caso é casa e escola. Exatamente. Mas faz às vezes de escritório. Para a surpresa de vocês, não tem resposta, certo? Não que elas não existam, mas eu não coloquei slide com resposta. Então, olha só, até porque eu queria pedir isso de vocês, não quero impor nada, porque são várias as formas aí de vocês responderem, mas desde que vocês estejam entendendo. Então, colocaram direitinho que são só frases nominais, né? Nós não temos verbo, nós não temos pronome. A gente conectivos, tem que alguém E colocou. aí, tem? Um E ou outro a gente tem, mas ligando palavras, não ligando orações, né? O que mais? A estrutura, então só substantivos, vocês entenderam que eles estão descrevendo aí uma rotina, vocês identificaram alguns elementos da narrativa, até a questão da caixa de fósforos, né, e do cigarro, vocês entenderam, então, que a pessoa fuma bastante, porque essas palavras apareceram várias vezes, isso é legal também.
algumas palavras que estão ligadas ao escritório. Então, por exemplo, que estratégia vocês estão utilizando aí para fazer essa leitura? Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aí. Respondam para mim, por favor, um minutinho. Qual foi a estratégia, então, que vocês utilizaram nesse primeiro momento? Um minutinho. E aí, Dani? Então vamos lá. A Ana da Provera, experiência vivida diariamente. Fernando, conseguimos observar esses elementos que transmitem uma ideia e um espaço. Alguém também colocou pro Rose, conhecimento adquirido ao longo dos nossos estudos em cada série, que é a aluna Mirella. Uhum. Deixa eu ver quem mais. Alguém colocou rotina de trabalho e escritório. Década de 60, 70, vício de cigarro era quase obrigatório entre homens, principalmente uma rotina de escritório. É isso mesmo. Pro Viviane. Conhecimento, pro Carolina colocou. Algumas palavras também, por exemplo, talvez eles não conseguissem. Vou falar talvez porque de repente um ou outro tem uma prática de leitura mais, né, comum e vai entender. Mas, por exemplo, a gente tem a palavra mictório, né? A gente tem a palavra níqueis, né? Que não são dessa nossa época aí, né? Então, quando alguma pro que pontuou aí 70, 80, e essa questão do cigarro mesmo, né? Porque agora a gente tem menos fumantes do que a gente tinha. Jornal também, hoje a gente não é um hábito, a gente vê tanta gente lendo jornal físico, né? De repente sentarem na poltroninha e abrir. Tem alguns, né, que fazem isso ainda, mas não são muitos. Já precisaríamos atualizar a rotina, né? Seria também uma atividade legal, né? Alguma professora colocou, é que eu esqueci o nome, perdão, que ela achou uma atividade muito legal para fazer, construir com os alunos, né, dentro da rotina deles e dela também. E o que elas estão colocando é estratégia de conhecimento prévio de dar sentido. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você não conhece, você não sabe que essas palavras que estão aí, elas fazem parte de determinadas ações, de determinadas situações, você não consegue dar sentido para aquilo, né? Então, quando eles perceberam a questão do escritório, foi legal também. Sim. Né? Livro, por exemplo, acho que era livro de entrada, livro de saída. Não sei se era caderno que estava aqui, ou livro de entrada e saída. Então, fala de gravata também. Sim. A roupa, né? A chave, gravata, sapato, paletó, carteira, níqueis. Então, você vai construindo. Algum aluninho colocou assim, ó. Eu fui ligando as ideias através das palavras. Sim. Então, ele foi pegando essas palavras. Opa, então tá construindo um significado para ele aí. Então, vejam, não existem elementos coesivos aí explícitos, mas nós conseguimos estabelecer essa coesão por meio dessa ligação que nós fazemos entre as palavras, sim. Mas eu preciso de quê? Aqui, ideia. Sim, mas eu preciso de quê? De conhecimento prévio, conhecimento de mundo, né? Então, o cavalete aí, que talvez para alguns tenha sido difícil, a impressão que a gente tem é que está se falando de um funcionário de uma agência de publicidade, por exemplo. Então, porque ele coloca mesa, cavalete cinzeiro, cadeira, esboços de anúncios. Sim. Ó. Fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes. Uhum. Então, ele vai dando dicas também, de repente, do que ele faz, da função, né? Sim.
o Pro Rafael está colocando, interessante é trabalhar todo esse vocabulário e, de repente, eles acabam relacionando a coisas que os avós fazem em casa. Sim, e dá para ver que é um homem mictório, né? Uhum. Uma aluna disse que se ler muito rápido não dá para entender. Lendo mais devagar as palavras trazem imagens que vão exatamente isso. Signos linguísticos. Por meio da imagem, a gente vai imaginando e vai montando esse conto na nossa cabeça, certo? Muito bem, vamos às próximas. O texto está predominantemente escrito por meio de palavras que pertencem à classe gramatical denominada. Pode fazer no aberto essa, porque vocês já estão... Já responderam. Já responderam várias vezes, né? Letra B, isso. Só coloca 4, né? Essas palavras nomeiam o quê? Complementa aí. Isso. E elas nomeiam o quê, essas palavras? Vamos ver agora. Né? Substantivo é a palavra. Pro Helena colocou. Que dá nome aos seres e coisas em geral, né? E aí, essas palavras estão nomeando? Ó, alguém falou que também fez atividade colocando verbo. Sim, tem legal. várias oportunidades aí de mudar e ampliar a atividade, né? Muito legal também, Proneuza. Parabéns. Mais alguém? Nem tem resposta? É que eu acho que tá devagar para subir, porque não subiu para mim, subiu para você? Não, essas palavras nomeiam o quê? Vamos Só subiu a B, por enquanto. Objetos relacionados mas na verdade ela quer saber em relação ao substantivo, né? Isso, nomeia objetos. Aqui, objetos relacionados ao dia a dia da pessoa. Okay. Aí o Felipe também colocou, nomeia objetos, lugares, pro Edenilda. Tá, ok. Que dão nome aos seres, objetos, animais, sentimentos. Muito bem, vamos para a questão 5, porque senão a gente não vai conseguir. Como você pode caracterizar a personagem do texto? Aí justifique. Então, por exemplo, vou respondendo essa junto, porque vocês já até falaram uma coisa que eu posso falar. Então, a personagem, ela é fumante. E aí, como é que eu justifico isso? Se você tivesse que fazer, você coloca lá as repetições de caixa, ou você escreve que a palavra caixa de fósforos ou fósforos e cigarro, ela é repetida várias vezes. Mictório, você sabe que é um homem, né? Então, mas para o aluno talvez fosse difícil, né? Sim. Eles enxergarem que é um homem, né? Então, algumas coisas também, por exemplo, a gravata. Gravata. Né? Em se tratando de um texto de 70, 80, década de 70, hoje 80. A gente pode usar gravata. Exatamente. Entendeu que tem algumas coisas assim, para eles fazerem essa ligação, precisa sim do professor contexto, né? Mediando, né? Essa seria a maior função do professor ali, mediar tudo isso, né? Sim. E aí você construiu sentido para o texto, como fez? Alguns também já foram falando, né, Dani? Olha que legal. Diga. Pro Aparecida, um homem fumante, meia-idade sedentário. Porque a rotina dele não envolve atividade Nenhuma física. atividade física, é verdade. É cadeira, verdade. Cigarro, café... por conta das xícaras, né, que ele menciona bastante. Ele também é leitor, né? Sim, jornal, verdade. Tem esse hábito, por isso que de repente a meia-idade, né, porque não é um hábito de jovens. E a professora Maria colocou, algumas escolas têm mictório no banheiro dos garotos. Ok, então, já esses que têm mictório, eles já saberiam, então. Mas vejam, olha o conhecimento de mundo aí, o conhecimento prévio, como é importante na interpretação, né, na construção de sentido desse texto. Aluno Gustavo, da Provera, um homem que fuma demais da conta. Isso mesmo. Bom, eles foram construindo sentido, então, não porque existem, então, elementos de coesão na superfície do texto. Eles não aparecem, eles não estão explícitos, mas a gente consegue estabelecer essa coesão por meio das associações que nós vamos fazendo, ora das palavras com lugares, ora dessa sequência, alguém falou da sequência cronológica que utilizou. Sim. Né? Então, e aí vamos prestar atenção, fazer uma ligação direta aí com o título, né? Olha só, um circuito fechado, daqui a pouco a gente fala mais. Próxima agora. Segundo seu conhecimento de mundo, quais conhecimentos prévios fizeram falta ou contribuíram para a construção de sentido do texto? Pode deixar no aberto também. Podem ir respondendo e podem responder a 8 após os comentários sobre o texto. Por que o título Circuito Fechado? Coloquem só 7 e 8. Eu vou deixar 2 minutinhos para essas duas, que são as duas últimas. 2 minutinhos. Vamos lá, 2 minutinhos. 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 2 minutinhos.
Então, Dani? Ó, o que fez falta, vou tentar pontuar separadamente alguns. A Isadora colocou verbos e advérbios, pro Silvana, pro Roseli, verbos. E coerência, coerência na verdade teve, né? Faltou elementos coesivos. Verbos e advérbios, ok. Agora alguns colocaram no sentido que ajudou a rotina a ser a mesma. Então parece que ele repete lá essa questão, então a rotina ser a mesma ajudou. Teve uma aluna, a Júlia Rafael, o texto é confuso, porém interessante. Ele acaba deixando a gente meio doido com tantas palavras, vírgulas, mas conseguimos entender se prestarmos bem atenção. Agora, 8, após os comentários do que é circuito fechado, pro Clara, referente à rotina esmagadora desse indivíduo, pois é algo que acontece diariamente, a aluna Renata colocou, por isso circuito fechado, porque é uma rotina, mais ou menos nesse sentido, Dé. Ok, vamos lá, é isso mesmo, é um circuito fechado por isso, porque ele começa num lugar e termina no mesmo lugar, mostrando aí a rotina, o que vocês falaram de ser repetitivo, também dá essa sensação de rotina. E obedecer também, apesar de serem só vírgulas e pontos, obedecer esse ritmo também mostrava a mudança de cenários ali, né? Às vezes era uma palavrinha só, ponto, né? Porque mudava a ação, mudava o cenário, né? Isso também foi legal. O próximo slide rapidinho para a gente. Então, após os estudos, verificamos que num texto, ainda que a coesão esteja implícita, somos capazes de atribuir coerência e, portanto, construir sentidos. Olha só, dependendo do nosso conhecimento de mundo e das estratégias de leitura mobilizadas, que vocês foram falando algumas coisas diferentes, né? Sim. E todo mundo foi conseguindo fazer atribuir sentido, construir sentido, certo? Há uma atividade, quando vocês pegarem aí o PPT, não sei se vocês já pegaram, dá para vocês fazerem essa atividade com os alunos, né? Eu pedi para que eles escolhessem um profissional e não denominasse a profissão, né, dessa pessoa, e fizesse, então, estabelecesse uma rotina, né? Então, eles precisam também conhecer dessa profissão para estabelecer uma rotina e poder trocar isso e até fazer um joguinho de adivinhações aí, certo? Acho bem legal. A aula de hoje é essa. Avaliem por gentileza. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Déia, foi ótimo. E obrigada, alunos e professores. Hoje é terça, né? Até quinta-feira. Um beijo. Beijo.